Olá, meu nome é Thiago Locke, sou analista de marketing digital do SageDV e hoje a gente vai falar um pouco sobre marketing de conteúdo. É um assunto que por muitas vezes é polêmico entre os advogados, mas que usado do modo correto não fere em nada o código da OAB e de quebra pode trazer novos clientes e manter aqueles que já estão em sua carteira. Então a gente falou do case, falamos de planejamento, mas afinal, como que eu vou tornar a minha empresa relevante na internet e transformar isso em clientes? Ou, como a gente já havia falado também lá na introdução, como que eu vou transformar esse conteúdo para manter a minha carteira de clientes? Como que eu vou transformar então o meu conteúdo de qualidade num conteúdo que gere decisão de compra? Simples. Primeiro, credibilidade. Vai falar sobre aquilo que você domina. Lembra lá da frase do John Pulitzer, certo? Quando tu falar sobre domínio, é natural que o teu público-alvo que já está interessado, que ele já entrou em contato também com outros tipos de conteúdo, ele vai entender que aquele teu conteúdo é interessante. Ele vai dar credibilidade àquilo. Isso é natural. Credibilidade vai gerar relevância, vai gerar influência. Então ele vai jogar para frente aquele conteúdo, ele vai falar com um amigo dele advogado, ele vai falar com a família dele, ele vai compartilhar nas redes sociais, ele vai se sentir confortável para passar para frente aquele conteúdo. A partir do momento que ele está influenciado, que ele viu que aquilo tem credibilidade, tem relevância, é natural que ele comece a colocar no momento de compra dele. Então ele vai, se ele está em dúvida entre alguns escritórios, ou se ele está em dúvida em algum dos serviços que ele queira contratar, com certeza aquele conteúdo de qualidade, aquele conteúdo que gerou credibilidade, que gerou relevância, vai gerar influência também na decisão de compra. Agora que a gente já sabe o que um conteúdo de qualidade gera no seu usuário, que benefícios que ele me traz? Primeiro, aumenta a sua presença na web. Então, com a disseminação daquele conteúdo que tu apresentou, é natural que o número de compartilhamentos, o número de comentários, o número de indicações daquele conteúdo venha a ocorrer. Então, a sua presença na web, o seu impacto, o seu alcance aumenta. O que esse alcance também gera? Consciência de marca. É natural que as pessoas, vamos usar o exemplo, por exemplo, da Apple. A Apple ela tem uma consciência de marca muito clara. Claro que eles tiveram todo um trabalho antes de chegar naquela marca, mas é natural, a gente ainda está percorrendo o caminho da jornada de compra, do conteúdo de qualidade para chegar até uma Apple, certo? Mas o que é consciência de marca? É quando a pessoa olha e fala, olha, aquilo é um iPhone. Então as pessoas identificam a tua marca, o teu texto, a tua logo, e já fazem essa relação com a tua marca. Aumenta o número de clientes e a geração de leads, ou seja, as pessoas que vão entrando em contato com o teu conteúdo, eles acabam se interessando e deixando o seu contato. E a partir daquele momento, tu conseguem colocar outras formas de relacionamento digital e caminhando na jornada de compra. De novo, eu vou falando alguns assuntos aqui, mas ao longo do curso a gente vai falando melhor de cada uma dessas palavras-chave, ok? Leads é uma delas. Lead é todo o contato comercial, tudo aquilo que eu posso, porventura, começar alguma comunicação, seja por e-mail, seja por telefone, seja qual é a técnica que tu utilizares. Fidelize usuários e constrói defensores de marca. Vou utilizar novamente o exemplo da Apple. A Apple, a gente sabe que apesar do iPhone ainda ser um telefone de última geração, tem outros modelos que já estão batendo de frente. Mas muita gente defende a marca. Por quê? Porque ele já fidelizou. Ele sabe que a câmera de tal celular é melhor. Mas não interessa. Eu tenho no iPhone as características que eu quero. Seja ela de vaidade ou seja ela técnica, mas ele prefere um iPhone. Tenta discutir com algum cliente, com algum usuário Apple. Eles são defensores. Eles sabem dos argumentos que a marca tem a seu favor. Então tu tem que construir aí com o teu escritório, aí com os teus clientes, esse tipo de defesa. Olha, apesar de tal características, eu confio no escritório X porque ele tem essa característica. É natural, isso é o desejo de todas as pessoas, que no final das contas o cliente seja também um propagador da marca. E sendo um defensor é natural que ele propague. E cria relacionamento com novos mercados. Por muitas vezes a gente acaba se focando em um só mercado e por muitas vezes aquele mercado não é único. Eu consigo atender também, através das características do meu negócio, mercados que eu nunca imaginei trabalhar. Por exemplo, tu começa a receber muitos e-mails de determinado nicho de mercado, tu começa a receber ligações
de um mercado que tu nunca abordou. Por quê? Porque a geração de conteúdo de qualidade, ele propaga de uma certa forma que é natural que impacte pessoas que tu nunca imaginou. Imagina que interessante, além de conseguir novos clientes daquilo que tu imaginou, tu ainda consegue se relacionar com novos mercados. E como eu vou ter certeza que aquele meu conteúdo gerou credibilidade e influência necessária para ele propagar o meu conteúdo, para ele pegar o meu serviço e disseminar para suas redes? A pergunta é simples, você me recomendaria? Ele vai recomendar para um amigo, para a família, enfim? Se ele te recomendar, é a certeza que o teu serviço ou que aquele teu conteúdo gerou credibilidade suficiente. Voltando então lá àquele conceito que a gente falou do John Pulizzi, como que eu vou gerar esse conteúdo, como esse conteúdo de qualidade vai ser gerado? Primeiro passo, escrever sobre o que você domina. Não tenta abordar assuntos que a tua equipe ou que você não é especialista, principalmente nos ambientes digitais. O ambiente digital é famoso, né, por muitas opiniões, por opiniões de Facebook, opiniões de blogs, enfim, até de certas pessoas que não têm conhecimento adequado, tanto quanto o teu, né? Mas eles vão pegar justamente naquele ponto onde tu não dominas. Então é interessante o quê? Escrever sobre o que tu tem certeza. Faz uma pesquisa prévia e escreve sobre aquilo que você entende. Determinado assunto que tu vai falar, como que eu vou estruturar esse meu assunto? Primeiro ponto, como que meu público se comporta? Né? O que ele faz nas redes sociais? O que ele faz na vida dele? Porque é interessante voltar essa estrutura de marketing de conteúdo, né? É interessante não fixar somente naquilo comercial, né? Porque nem todo mundo gosta de toda hora ficar sendo impactado, né, por ideias comerciais. Não, ele quer um relacionamento, ele quer algo que interesse ao assunto, mas que não venda um serviço, né? Então, pesquise como que seu público se comporta, sobre o que ele se interessa. Por fim, defina suas personas. Persona, mais uma palavra-chave que vai aparecer ao longo da nossa conversa, mas que mais para frente a gente vai conseguir determinar o que é exatamente essa persona, tudo bem? Vamos falar aqui um pouco mais de aspectos técnicos. Eu sei que nem sempre tu vai operar diretamente, né, as tuas redes sociais, a tua estratégia de marketing de conteúdo, mas é interessante aqui saber, mais a nível de curiosidade mesmo, ou para passar para o seu corpo técnico, a forma como eu vou planejar. Lembra lá do início? Primeiro ponto, vamos planejar. Não vamos começar a escrever sobre qualquer coisa de qualquer forma. E como que eu faço isso? Usando algumas ferramentas gratuitas, principalmente do Google, né? A gente sabe que tem algumas ferramentas pagas também, mas temos aqui um começo, já que a gente está começando a falar sobre marketing de conteúdo, é interessante começar a testar nessas ferramentas. Keyword Planner, Google Trends, Google Analytics, do Google mesmo, como o nome já diz, gratuitas. O SEMrush, até um certo ponto, ela é gratuita, depois ela é paga, serve principalmente para análise de concorrência. 3 aspectos básicos: volume, tendências e comportamento. Como que eu vou chocar essas informações? Primeiro passo, volume. Né? Volume eu vou conseguir lá no Keyword Planner. De novo, tem outras ferramentas, tudo bem. Aqui eu usei o Keyword Planner, vocês podem usar o que vocês quiserem. O Keyword Planner vai me dar um pouco de volume e também um preço, se caso eu queira vir a comprar essa palavra, mas isso é outro papo, né? Lá eu vou conseguir falar sobre volume. Então ninguém quer falar sobre aquilo que ninguém interessa, né? Então se eu conseguir lá, se nesse primeiro ponto, no meu planejamento, eu já perceber, né, que esse volume, sobre esse assunto que eu quero falar não tem volume, passa para o próximo. Não vamos falar, né, para ninguém ouvir, não é mesmo? Segundo, o Keyword Trends, o Google Trends, ele serve para tendências, comportamento. Como que ele faz isso? Ao longo do mês, ao longo do ano, esses assuntos eles vão surgindo, certo? Natal, por exemplo. Natal em dezembro. Dia das Mães, agora em maio. Então, a gente sabe que alguns assuntos eles são sazonais. Então é interessante, nessas ferramentas a gente consegue falar sobre isso. Ou seja, eu posso construir um cronograma de ação, um cronograma de assuntos com base nessas ferramentas. Por que eu coloquei o SEMrush aqui? Eu coloquei o SEMrush para a gente falar de concorrência, né? Então, tá sem ideia? Talvez seja um passo interessante. Vai falar sobre o que os meus concorrentes estão falando, o que eles estão abordando. Talvez seja um ponto interessante para vocês começarem a estratégia de vocês, para começar a construir o cronograma de assuntos. E por fim, né, determinei, vi que aquele assunto, que aquilo que eu quero escrever tem volume, ele tem tendência e ele se comporta da maneira como eu desejo, vamos escrever agora com base em SEO. SEO é uma sigla
para Search Engine Optimization, otimização para ferramentas de pesquisa. Né? Então serve para Google, para Bing, para Ask, para essas ferramentas, né, de pesquisa. Aqui o SEO é um conjunto de técnicas, para otimizar o meu conteúdo para eu ser melhor ranqueado. Né? Sabe aquelas propagandas, isso é muito comum, apareça na primeira página do Google? Como que essas pessoas fazem isso? Como que o Google diferencia, né, um conteúdo interessante de um conteúdo não interessante para ranqueá-lo melhor? Através das técnicas de SEO. Claro, isso voltado a um conteúdo de qualidade, certo? Porque a resposta do teu usuário também vai ser um fator determinante para o ranqueamento do conteúdo. Esse é o nosso e-mail, ficamos à disposição. Muito obrigado e até a próxima.